Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan. Nessa última parte aqui da nossa limpeza do arrefecimento, a gente vai reabastecer o sistema com a solução, né, com o aditivo mais a água desmineralizada. Bom, hoje eu fui dar uma volta, fui passar no posto para ver o quanto que tava os aditivos lá. Não é tão bom a gente comprar em posto porque o preço é um pouquinho mais caro. Eu comprei o meu numa Autopeças, né? Mas eu passei só por curiosidade, eu tinha que abastecer também. Eu perguntei pro frentista se ele tinha o Paraflu Up. O Paraflu Up é um que agora não é mais Paraflu, né? O nome é Coolant, que eles trocaram. O Up é aquela versão rosa do aditivo. E a Fiat estava recomendando a troca de quem usasse o aditivo inorgânico, que é aquele verdinho, trocar para esse rosa, que ele é o orgânico e ele tem um tipo de ácido que previne a corrosão. Nina, vem aqui, vem. Que previne a corrosão contra coisas orgânicas, né? Aí eu perguntei pro frentista se ele tinha o Paraflu Up e falei, é aquele rosinha. Aí ele, ah não, mas esse negócio de cor aí não tem nada a ver. O aditivo é só pra não deixar enferrujar. Bom, além dele querer me falar uma coisa que eu já sabia, ele falou um negócio errado, porque o aditivo ele não serve só para não enferrujar. Essa é uma das funções do aditivo. Só que não é somente essa. Então eu perguntei se ele tinha o Paraflu, ele não tinha, só trabalhava com o da Bardal. O da Bardal também eu acho que é uma marca boa, apesar de eu nunca ter usado. Bom, aí eu fui pesquisar um pouquinho, parei lá numa Autopeças e comprei o Paraflu, né, o Coolant 11. A diferença entre o 11 e o Up eu já falei, é a cor e o fato de esse daqui ser inorgânico e o Up ser aquele rosinha e ser orgânico. Como eu não acho o do outro muito fácil, eu resolvi comprar esse aqui mesmo. Não tem muita diferença entre os dois, né? Bom, aí outra coisa que gera muita dúvida. No manual europeu do Fiat Tipo, a proporção de mistura da água e do aditivo é de 50% e 50%, metade e metade. Ou seja, no nosso sistema de arrefecimento que tem mais ou menos 6,5 litros, a gente vai gastar 3 litros de aditivo e 3 litros de água desmineralizada. Só que a diferença é que no manual do tipo aqui no Brasil, essa proporção é 70% água, 30% aditivo. Por que essa diferença? Primeiro eu vou falar sobre a função que tem o aditivo no carro. Vocês podem ver aqui, até pela própria embalagem dele, o aditivo ele faz elevar o ponto de ebulição, né, o ponto de fazer a água virar vapor, até 125 graus. Ou seja, se o carro chegar a 125 graus, já pode dar tchau para ele, porque ele já ia estar fundindo o motor, né? Então ele não deixa a água ferver, consequentemente não vai faltar água no seu sistema, né? E aqui, ó, a outra temperatura que a gente tem aqui é menos 40 graus. Ou seja, ele abaixa o ponto de congelamento da água, que no normal é 0 graus, né? Quando a água chega a 0 graus ela vira gelo. Ele baixa para menos 40, ou seja, também se chegar a menos 40 de frio, você não vai nem sair de casa, né? Não tem nem como. E essa é a diferença que tem de usar somente a água e a água com aditivo, né? Só que porque na Europa eles usam mais aditivo do que aqui no Brasil? É porque lá as temperaturas elas mudam muito certinho. Por exemplo, se for frio, é frio mesmo, e se for calor, é calor mesmo. Aqui no Brasil a gente sabe que é um clima mais tropical, então está sempre fazendo mais calor do que aquela temperatura fria lá da Europa. Então é por isso que a proporção de aditivo é um pouquinho menor aqui no Brasil, é 30%. Não faz mal você colocar metade, metade também, mas para mim é uma perda de dinheiro, porque cada um desse aqui eu paguei R$ 22, e junto com a água e mais o outro eu consegui por R$ 50. Então a nossa troca aqui vai ser de R$ 50, né? Só nos produtos. E além do aditivo, a gente vai precisar de água desmineralizada. Como a água da torneira que estava no carro é água que vem para nossa casa, ela tem muito mineral, tem sódio, tem flúor, tem cloro, tem muita coisa. Todos esses minerais, como eu já tinha falado, eles alteram o ponto de ebulição da água. Então, ao invés de
de ela ferver a 100 graus, ela vai ferver um pouquinho menos, a 95 graus, 90 ali, que é justamente na faixa de temperatura de funcionamento do motor. Ou seja, vai começar a baixar a água à toa, se você só usar somente a água, né? Então, é necessário que a gente use água sem nenhum minério, né? Sem flúor, sem nada, água purinha. E essa daqui eu paguei, eu acho que 1,50 cada litro, às vezes você acha por R$1, mas não tem problema. Água desmineralizada e o nosso aditivo aqui. Bom, aí primeira coisa, eu sei que eu estou falando bastante, mas eu queria passar bastante informação para vocês, né? Porque é muito importante essa parte, a gente deixar certinho no carro, porque depois dessa troca a gente não vai precisar fazer nada nele por pelo menos 1 ou 2 anos de uso. A troca da solução de aditivo mais água é nesse período, é quase 2 anos. Enquanto que se você deixar só na água, toda semana você tem que ficar lá vendo e completar, o que é errado, né? A gente está só ferrando aí o motor, porque algum dia ele vai parar e aí vai ser aquele gasto tremendo, né? R$3.500 aí, quase R$4.000 só para fazer o motor completo, né? Se ele começar a vazar aí. Bom, então para começar, nós vamos ter que ir lá na frente, soltar as mangueiras novamente, fazer aquela limpeza, igual eu fiz na primeira parte. A gente vai retirar a água pela mangueira de baixo do radiador, tirar mais aquele pouquinho do motor pelo dreno do motor, igual eu mostrei para vocês. E aí depois a gente vai preparar a mistura para colocar no motor. Bom galera, eu estou aqui com os produtos prontos para a gente fazer a troca, né, o abastecimento. Só que primeiro eu vou soltar a mangueira lá debaixo do radiador para a gente retirar aquela água suja, que ainda vai estar suja, né? Mesmo depois das limpezas que a gente fez, ela vai continuar suja. Lembrando de soltar aqui. E depois eu vou retirar aqui o dreno do motor, né, que eu já mostrei para vocês lá na primeira parte. E retirar o resto de água do motor também. Olha lá, agora está começando a sair. Olha só, acabei de retirar o parafuso do dreno e veio com ele um pedaço de ferrugem também, ó. Então agora a gente está esvaziando ali o dreno do motor. Aí a gente pode fazer uma pequena limpeza, sabe? Deixar a água passar pelo meio do motor, sair aqui pelo dreno e depois a gente já vai fazer a diluição do produto para a gente poder colocar no carro. Bom galera, o único problema que eu tive de vazamento depois do último vídeo foi a abraçadeira da mangueira que entra aqui no cano d'água. Ela estava um pouco folgada e não estava apertando direito, então eu comprei uma outra e ficou certinho. Bom, então agora a gente vai se preparar para encher aqui o sistema de arrefecimento. Então eu retirei aqui o sangrador da parte do ventilador de lá de dentro do carro, né? E aqui no sangrador do radiador, eu acho que não vai dar para ver porque já está muito escuro. Eu dei apenas umas 2 voltas para trás aqui, para ele poder sair o ar enquanto a gente for abastecendo o sistema, né? E aqui eu vou preparar somente metade, que eu tenho 4 litros d'água e 2 litros de aditivo. Então eu vou preparar apenas metade dele para a gente poder colocar devagar no sistema. A gente pode ver o fluido, ele é verde, uma cor bem legal. E aí a gente vai misturar aqui com a água e depois abastecer isso lá no sistema, bem devagar, controlado. Bom galera, então eu estou aqui só com alguma parte do fluido para a gente colocar aqui no reservatório. A gente vai ter que abastecer ele bem devagarzinho, e porque como os sangradores estão abertos, a gente vai ter que ir bem devagar para não formar nenhuma bolha de ar, né? E aí a gente vai abastecer aqui o sistema até o sangrador do radiador começar a vazar um pouquinho, começar a escorrer. Se tiver algum barulhinho de saindo bolha, alguma coisa assim, você deixa sair todas as bolhas até começar a sair somente o líquido. Aí você fecha. Por isso que a gente não pode deixar ele aberto, só um pouquinho, apenas para vazar o ar e o fluido poder entrar no reservatório. Aqui no caso do sangrador do radiador de lá de dentro do carro, vai ser o mesmo esquema. A gente vai deixar ele sair todo o ar e quando sair somente o fluido, a gente já tampa ele e fecha. E aí vai ser só terminar de
completar aqui no reservatório. Como não vai dar para eu filmar, quando eu terminar eu já volto. Bom galera, não sei se dá pra ver direitinho, mas agora o fluido tá passando um pouquinho acima do nível, mas tá no nível. Consegui reabastecer ele, sangrar o sistema, e agora é só a gente fechar aqui e tá terminado. Desculpa se foi um pouco rápido o vídeo, mas nossa, tá começando muito barulho aqui, e agora anoiteceu ainda, então eu tive que fazer um pouco na pressa. Não sei se vai dar para entender tudo, mas qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Caso a dúvida seja essas sacolas aqui, eu apenas tinha colocado elas para não cair água em alguma parte elétrica, como aqui também no motor de arranque, né? Porque eu deixei a bateria ligada. Mas caso você for fazer, você sabe que é só desligar a bateria para não dar nenhum curto. Bom galera, até que enfim a gente conseguiu terminar a nossa limpeza no sistema de arrefecimento, né? Foi um trabalho bem difícil, eu fiquei com o carro parado aí uns 9 dias, eu acho. E, bom, como eu fiz vários vídeos, fiz ele separado em 4 partes, eu acho que a informação ficou um pouco separada, assim, sabe? Então eu gostaria de reforçar aquilo que eu já falei nos outros vídeos. Porque eu não tenho um script que eu vou escrever, assim, o que eu vou falar pra vocês, ou, nessa parte eu vou filmar tal peça, ou vou trocar tal peça no carro. Eu apenas vejo o problema que eu tô tendo no carro, pego a câmera e tento passar o máximo de informações para vocês, né? Então, desde o primeiro vídeo lá, quando a gente colocou aquele primeiro aditivo para fazer a limpeza, vocês podem perceber que ele não fez aquela limpeza que a gente imaginava, sabe? Que ia retirar tudo a sujeira. Ele retirou bastante da sujeira, só que ele não tirou totalmente porque a gente viu no próprio cano d'água na terceira parte, ele estava com aquela crosta de ferrugem em volta. Isso não significa que o aditivo seja ruim. É que durante os 7 dias que o aditivo ficou no meu carro, eu só andei 2 dias. Então quando for sua vez de fazer a limpeza, coloque aquele aditivo de limpeza e rodem o máximo que vocês puderem com o carro. Porque aí ele vai circular bastante no motor e fazer a limpeza da melhor forma possível, né? Uma outra coisa que eu queria deixar de dica é na hora que você for recolocar a água no sistema ou for reabastecer ela com a água mais o aditivo final, né, que a gente colocou nesse vídeo, vocês não podem esquecer de soltar os parafusos de sangria. Se a gente não deixar eles abertos para sair o ar de dentro do motor, o líquido que você colocar, ele vai começar a tampar os tubos e as partes de dentro do motor e vai ficar bolhas de ar dentro do motor. Essas bolhas podem acumular, por exemplo, ali na parte do coletor de admissão, bem onde fica o sensor de temperatura da água. Ou seja, se não tiver água em contato com o sensor, ele começa a ler uma temperatura que não tem nada a ver com a temperatura atual do carro. E aí o que acontece? A central começa a mandar uma mistura diferente para o motor, começa a dar falhamento e você não sabe o que está acontecendo, né? Então é sempre importante a gente abrir os 2 sangradores e fazer igual eu tentei mostrar aí para vocês, né? E colocando bem devagar o fluido, a hora que começar sair aquelas bolhas assim pelo sangrador, a gente já fecha e fica belezinha. Uma outra dica também, que eu percebi depois que eu finalizei essa última parte do vídeo, vocês podem, depois que fechar os sangradores, vocês deem a partida no carro com o seletor aqui da temperatura no quente, né? Ele já vai estar no quente porque a gente vai estar fazendo a limpeza, né? Porque quando a gente der a partida, você vai perceber que o motor vai começar, a bomba d'água vai começar a puxar água, né? E vai tirar o ar que está aqui dentro também. Porque aqui também pode ficar uma parte daquele ar que a gente está querendo retirar. Então você vai ver que vai circular o ar e vai voltar direto para o reservatório de expansão. E aí o nível que está lá pode baixar um pouquinho mais. Então a gente tem que lembrar de completar novamente com a água mais aditiva. Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem deixar a sua avaliação aí. Eu espero que eu tenha passado bastante informações aí para vocês. Caso você ainda tiver alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aí no vídeo que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aí no meu canal, você pode se inscrever. Eu tenho mais vídeos do Fiat Tipo e alguns vídeos diversos de jogos e tal, caso você queira assistir alguma coisa aí no YouTube. E é claro, se você gostou, não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou, valeu!